Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal Acordo Dinheiro para analisarmos a semana política e económica. Semanalmente também comigo estão o Jorge Marrão, à minha direita, e o Joaquim Aguiar, aqui à esquerda. Antes de irmos ao programa desta semana e ao seu menu, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, vamos aos temas desta semana. Ora, por onde é que vamos começar? Vamos começar precisamente por um dos temas mais quentes da atualidade, lembrando que o PS não quer largar o poder e a estratégia de secar o PSD e a direita com o tema do Chega. Já agora, a ingenuidade da direita em querer obrigar o Chega a viabilizar um governo do PSD e o PS abster-se se não tiver a maioria de esquerda. Pelo meio, vamos ainda analisar a entrevista de ontem do Primeiro-Ministro RTP, mas também de André Ventura à CNN de Portugal. Agora sim, Joaquim Aguiar, vamos começar por esta ideia, então o PS não quer largar o poder? É perfeitamente normal que não queira largar o poder, mas também é perfeitamente democrático. Um partido que teve maioria absoluta em eleições há um ano não pode assistir sem criticar a esta ofensiva para que o Presidente demita o Primeiro-Ministro, o que implicaria dissolver o Parlamento e marcar novas eleições. De facto, novas eleições em função de que novos acontecimentos? Rigorosamente nada. Porque o único novo acontecimento é uma coisa que já se sabia que ia acontecer e, portanto, não é novo, que é a incapacidade de governação do PS e, neste caso, do atual Primeiro-Ministro António Costa. Ora, esta incapacidade de governação do PS obriga-nos a recuar no tempo, até aquele que eu penso que é o ponto crítico na evolução da democracia portuguesa, que foi a bancarrota de responsabilidade do PS, mas que o PS não avisou que ia acontecer, e depois a correção da bancarrota com a vinda de técnicos escolhidos pelos credores para que pusessem a casa portuguesa em ordem, porque essa era a condição para poderem vir a receber algum daquilo que tinham emprestado a Portugal. Ora, nesse momento crítico, a questão que veio para o primeiro plano foi a questão da soberania. Uma democracia com a sua legitimidade eleitoral exerce o seu atributo de soberania tomando as decisões que considera adequadas sem precisar de receber o apoio do exterior. Ora, acontece que um país que está endividado e em bancarrota, de facto, precisa de seguir conselhos de alguém. Não são os cidadãos interiores e nacionais desse país que podem corrigir aquilo que foi o desvio à normalidade que está visível e provada na bancarrota. E, portanto, quando nessa altura o Partido Socialista invoca a soberania para se mostrar contra os técnicos dos credores que tinham proposto um programa de ajustamento, indicou que jamais aceitaria indicações externas para corrigir os seus comportamentos internos, mesmo quando tinham a demonstração que tinham conduzido à bancarrota. Isto significa que, quando obteve uma maioria relativa e utilizou dois partidos para uma aliança informal
mas que garantia a estabilidade das votações no Parlamento, o PS teve a oportunidade para proceder a um exame crítico do que tinha sido o seu passado. Não o quis fazer. Pelo contrário, veio afirmar uma novidade na política portuguesa que o PS de Mário Soares nunca tinha aceito, que foi a inclusão dentro da área de apoio ao governo dois partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que manifestamente não são equivalentes ao Partido Socialista. E, portanto, o seu entendimento apenas anunciava aquilo que depois se concretizou, que foi a ruptura dessa plataforma. Daí até esta estratégia de querer secar o PST encostando ao Chega, qual é a saída que o PST tem? Porque aparentemente isto está a funcionar, não é? Aliás, há pessoas que acham que António Costa que António Costa está preocupado com o crescimento da extrema-direita. Em minha opinião não está, pelo contrário, o crescimento do Chega dá muito jeito a António Costa. E com esse crescimento do Chega está a entalar, digamos assim, ou secar o PST se quiser. Como é que o PST pode dar a volta a isto? Não só é evidente a satisfação de António Costa com esta evolução, como essa sua satisfação vem revelar em que medida ele é indiferente aos exemplos externos. Porque já há um exemplo dessa orientação estratégica, que é utilizar a extrema-direita para bloquear o centro-esquerda ou, se quisermos, a direita moderada. Uhum. Foi o caso francês, com a Frente Nacional da senhora Le Pen, ou melhor, do senhor Le Pen. Sim, e agora da senhora Le Pen. Da filha, que, embora seja um partido de estrutura familiar, veio a revelar a sua importância justamente porque o Partido Socialista utilizou a Frente Nacional para bloquear a direita moderada em França. Qual foi o resultado desta iniciativa estratégica? Foi destruir o Partido Socialista. Foi exatamente, foi esse o resultado. E o Partido Socialista francês hoje não tem nada a ver com o Partido Socialista de Mitterrand. E António Costa não está preocupado com isso? Porque isso pode acontecer em Portugal? Eu acho que ele não está preocupado apenas por inconsciência. Ou, se quisermos... Ou então um oportunismo, que é, quando eu sair, quero lá saber o que fica para trás. Pode-se dizer que é uma afirmação da soberania do Partido Socialista como Partido Nacional Português. Ora, esta afirmação da soberania do Partido Socialista, de facto, ignora não só o que foi a evolução em França, como ignora também o que foi a evolução na Alemanha dos anos 30. Uhum. Porque também na Alemanha dos anos 30, os partidos mais radicais, quer à direita, quer à esquerda, foram admitidos pelo princípio da representatividade democrática, até que a sua representatividade chegou a um tal ponto que anularam a representatividade dos outros. Este é o perigo destas alianças que são instrumentais durante algum tempo. Sim. E, portanto, durante algum tempo, de facto, a direita moderada pode ficar bloqueada porque não tem capacidade eleitoral suficiente para dispensar os votos da extrema-direita. Mas se aceitar os votos da extrema-direita, está condenado a ver a sua votação diminuída, porque os democratas sinceros da direita moderada não aceitarão essa convergência com a extrema-direita. Estamos aí numa encruzilhada. Deixa-me só perguntar ao Jorge. Jorge, isto é uma dificuldade para um lado e para o outro. Ou seja, como dizem os brasileiros, se correr, se ficar, o bicho come.
Se correr o bicho pega, como é que o PSD vai resolver isto? Eu julgo que nós estamos numa situação política muito complexa e que os partidos, em geral, querem simplificar demais. Ou seja, querem tornar a realidade partidária. E o exercício dos partidos e no nascimento dos partidos, quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega, são respostas a novas realidades que foram consequência da chegada da Troika a Portugal e, como há pouco o Joaquim dizia, do próprio PS ter renegado a sua responsabilidade da chegada da Troika a Portugal. Eu vou tentar explicar isto. De onde é que saiu a Iniciativa Liberal e de onde é que saiu o Chega? Do PSD, da área do PSD. Da área do PSD e do CDS. Portanto, são dois partidos que nascem por insatisfação de correntes ideológicas que estavam dentro de um partido que, na substância, era moderado, mas que não conseguiu, de alguma forma, vamos lá ver, balizar e fixar esses eleitorados. Porque não respondeu às suas preocupações. Porque não é responder às preocupações dos partidos, não respondeu às preocupações dos portugueses que geraram esses partidos. Mas é isso que eu estou a dizer. É que é diferente. Os eleitores é que não viram representados ali e escolheram um novo partido. E é importante nós relembrarmos isto porque no espaço de mais ou menos um mês e meio, o Primeiro-Ministro muda radicalmente. Dá-me vontade de dizer, como disse José Sócrates, o mundo mudou. E eu acho que o mundo mudou para António Costa. António Costa começa por habituem-se, arrogante, e a dizer que os da Iniciativa Liberal que guinchavam e os do Chega grunhiam. E é notório, na entrevista que ele dá na RTP, que nunca se falou no resultado das últimas sondagens. É verdade. Mas percebeu-se que ele mudou por causa disso. Mas de forma, não sei se o jornalista, enfim, se perdeu na questão dos casos e casinhos, que foi uma expressão que foi o próprio António Costa que a criou, que queria eliminar, e de repente António Costa tem que vir explicar ao país o que se passa. E eu se calhar começo por António Costa para depois chegar a André Ventura. António Costa tem uma expressão que é uma expressão sintomática de como é que ele olha para o poder. Diz, o governo pôs-se a jeito. A pergunta é, mas ele não é o Primeiro-Ministro? Pois, exatamente. Ele é que se pôs a jeito. Não foi o governo. E então põe-se numa posição em que eu, Primeiro-Ministro, sou diferente dos ministros. Ora, isto tem um problema na política, porque a responsabilidade de recrutamento é do Primeiro-Ministro. Não pode, como dizia o Fernando Pessoa, há uma coisa que os chefes nunca se podem queixar em relação aos subordinados, é que são os chefes que escolhem os subordinados. E, portanto, se o subordinado é incompetente, o chefe também é incompetente porque escolheu aquele subordinado. E, portanto, há aqui uma responsabilidade que ele tenta escapar. E quando o jornalista lhe faz a pergunta sobre os casos e casinhos, ele quer falar em dois fatores externos, a inflação e a Ucrânia. E depois toda a entrevista é uma entrevista de um administrador das coisas do Estado. Ou seja, não é uma entrevista de um líder político que quer mudar um país, quer reformar um país. E, portanto, é neste vazio que está metida a política portuguesa. Temos um PS ancorado que sobrevive porque, à direita, a disputa sobre o campo eleitoral é significativa, ou seja, a direita está realmente partida. Sim. Portanto, há três partidos, portanto, objetivamente. E cada vez mais próximos uns dos outros. E cada vez mais próximos a fixarem eleitorados, e depois temos o PS que parece que fica como o fiel da balança, como o elemento de estabilidade. Mas é isso que António Costa quer passar. A ideia de partido de charneira, não é? Não, mas cuidado, o partido de charneira do passado era um partido que tinha uma ideia o que é que queria fazer para o país. Este partido de charneira é um partido que basicamente quer manter o status quo, que, se nós recordarmos, era virar a página da austeridade e reverter aquilo que ele tinha originado, que foi a Troika. E, portanto, voltar atrás no tempo. E por isso é que António Costa é um hiato na política portuguesa. Não serve para nada a não ser manter o PS no poder. Mas não vai servir ao país. E o país vai perceber isso e já está a perceber isso.
E depois as pessoas dizem, mas como é que é possível agora termos um grande crescimento económico? Bom, temos que lembrar que tivemos uma grande queda e, portanto, é natural que isso aconteça. Mas onde é que eu queria voltar? Portanto, a política, neste momento, está numa espécie de está suspensa de casos e não é uma política, e António Costa tinha alguma razão quando ele diz ao jornalista, eu quero falar sobre as políticas públicas, e o jornalista puxava para a questão dos casos e casinhos. Mas a pergunta é porque é que a política se tornou nos casos e casinhos? Por uma razão muito simples. Porque há um primeiro-ministro em Portugal que tem um processo e que ainda não foi julgado, não foi ou condenado ou absolvido. Estás a falar de José Sócrates. José Sócrates. E o PS, com a política da justiça, o que é da justiça, e a política, o que é da política, faz uma separação e a maior evidência é que não há separação é que é por causa da justiça que ele tem um problema político. Portanto, quando o PS diz mas não há problema na política, há um problema na política. O problema na política é realmente a forma como a justiça está a olhar para a política. E, portanto, o PS está neste momento numa situação muito complexa. Porque não tem uma ideia para o país, não tem um caminho, afastou-se dos seus parceiros que levaram a ter um governo quando não foi o partido mais votado e agora não tem, provavelmente, aliança possível à direita. Mas está embrulhado numa questão muito mais complexa, que é a questão da justiça. E percebe-se que isto não vai, é provável que não abrande. E, portanto, isto não abrandando é muito mais complexo para o Partido Socialista. E, portanto, a entrevista de António Costa tem essa característica de que, num espaço de pouco tempo, ele muda muito, e muda muito porque percebe a dificuldade onde está metido. Jorge, ao mesmo tempo, mas continua a ser um problema para a direita portuguesa, o que está a fazer, não é? Porque o que António Costa está a fazer a direita portuguesa parece que não aprendeu com a crise. Ou seja, eu vi alguns comentadores de direita virem dizer uma coisa fantástica. Se o Chega a pensar no país, não vai deixar o PS governar. Se o PSD não vai deixar o PS governar e vai viabilizar o governo do PSD. Ou seja, estilo geringonça à direita. Estilo geringonça à direita. Mas, ao mesmo tempo, também diz, bom, mas se o PSD tiver a maioria e for obrigado a fazer uma coligação com o Chega, o PS tem que ajudar o PSD e abster-se e deixar o PSD governar. E eu pergunto assim, mas em que nós estamos na Terra ou estamos em Marte? Parece que o Chega não tem direito à existência. Ou seja, há um erro, na minha opinião de raciocínio, que é o Chega responde ou não, ou faz protesto sobre um conjunto de matérias que são relevantes para a sociedade portuguesa. Ou são ou não são. Tanto faz que tem votação. Pronto. Então, se são, é melhor todos os partidos discutirem aquelas políticas. E recusam-se a discutir a política porque querem entrar na catalogação do partido, que é um partido de extrema-direita, que é xenófobo, que é isto, que é aquilo, que é outro. Pedem ao Tribunal Constitucional para fazer várias coisas e depois, quando o Tribunal Constitucional diz que a eutanásia não deve ir para a frente, deu razão nessa altura ao PSD e ao Chega, afinal o Tribunal Constitucional, quer dizer, hoje a política, em vez de se transformar num debate de ideias contraditórias sobre a resolução dos problemas, transformou-se numa relação nem é de adversário político, é de ódio inimigo. Ou seja, não é possível sequer dialogar em nada, com ninguém, seja ao centro, seja mais à extrema esquerda ou à extrema direita. E, portanto, é uma espécie de eliminar a legitimidade democrática de todos os partidos. A direita também cometeu provavelmente o mesmo erro quando disse que, relativamente ao Bloco e ao PC, o PS não devia fazer o acordo. Eu também estou de acordo com isso. Acho que não o deveria fazer. Mas a consequência foi esta. A consequência foi que rapidamente se desentenderam. Mas desentenderam-se porquê? E a minha pergunta é, estes partidos desentendem-se porque o PC e o Bloco perceberam que a política do PS tinha que ser voltada para as políticas que a Troika tinha imposto. E não aceitaram isso. E agora estão a fazer exatamente o mesmo,
em relação, se quisermos, à direita pode-se fazer o mesmo. O PST, vamos ver, o PST tem aqui um problema para resolver. E acho que André Ventura colocou o problema na devida, eu diria, no devido enquadramento, que é o PSD ou diz o que vai, ou não se pode estar a esconder muito tempo sobre esta matéria. Ou diz como é que quer resolver os problemas. O que tu estás a dizer é que Luís Montenegro tem que se definir rapidamente daquilo que quer. Se quer ir para o poder com o Chega ou sem o Chega? Não é só querer ir para o poder com o Chega ou sem o Chega. Dizer qual é o seu programa. Qual é o seu programa e se for uma coligação pré-eleitoral ou pós-eleitoral. Porque se for para fazer o mesmo que fez António Costa, então o que estão a dizer, o que eu acho que é razoável, é as pessoas votam de acordo com uma perspectiva, claro, mas depois não venham dizer que o que decidiu foi legitimado pelo eleitorado. Portanto, há aqui um conjunto de contradições dentro da política em Portugal que, por uma razão, na minha opinião, que tem a ver com o facto de o próprio... Eu estava a pensar porque a reação negativa a dois partidos, quer a Iniciativa Liberal, quer ao Chega. Porque são dois partidos que perturbam o sistema, como foi o Bloco, obviamente, perturbam, vamos lá ver, o status quo. São dois partidos que, pela sua a forma como eles nasceram, é uma forma de revolta, se quisermos, relativamente ao que se estava a passar dentro do PSD. E nesse aspecto, o Bloco de Esquerda e o Chega são parecidos. São partidos de protesto. Pela forma como nascem. Todos os partidos são partidos de protesto, não é? Com todo o respeito, os partidos que têm funções de liderança governativa em Portugal, que a gente sabe, na história democrática, foi sempre o PS e o PSD. Sim, mas o que eu digo todos aqui os partidos... tanto o Chega como o Bloco de Esquerda aparecem nos dois extremos, precisamente como reação àquilo que era o status quo. Mas, Camilo, mas o problema da política é como é que nós introduzimos moderação em partidos que se radicalizaram, quer o PS, quer o PSD. É trazê-los para o poder como o PS trouxe o Bloco de Esquerda. Não é nesse sentido. É no sentido em que, das duas uma, ou ganham suficiente, diria, lastro eleitoral para que esses partidos não cresçam muito, ou então, se não o conseguirem, têm que ter a capacidade de liderar uma coligação em que nós sabemos que é um moderado. E isto é importante dizer porquê? Porque, por mais voltas que nós possamos dar, na verdade, quem governou nestes últimos 7 anos foi o PS, não foi o Bloco nem o PC. Portanto, quem gerou a moderação dentro do espectro mais radical foi o PS. Mas o PS serviu-se do PC e do Bloco para um conjunto de matérias que, obviamente, vão radicalizar o eleitorado à direita, com os temas todos do politicamente correto. Eutanásia, woke... Tudo isso são temas que o PS, porque quer o poder económico e financeiro e a redistribuição, deu de barato à esquerda. E por isso André Ventura, obviamente, tem o caminho aberto. O caminho está aberto, porque o PS quis isso. E agora a direita, em vez de reclamar que o PS é que devia não fazer isso, quer pôr esses ónus em cima do PSD. E a pergunta é, mas o PSD vai fazer isso porquê? Porque quer que continue o socialismo em Portugal, do PS? Só porque não quer a extrema-direita no poder? Eu acho que é neste dilema que nós vamos ter que nos confrontar. E isto está tão radicalizado que se torna quase impossível de perceber quais são... a pergunta que eu faço aos partidos é o que é que querem dizer sobre imigração, políticas relativamente à polícia, políticas relativamente ao crime, políticas relativamente àquilo que o Chega fala, em vez de dizer que ele é de extrema-direita. Em vez de virem dizer, este é um partido de extrema-direita, é um partido xenófobo, é um partido que é proibido pela Constituição. Em vez de dizerem isso, porque é que não respondem àquilo que eles estão a dizer? Era mais fácil, eu já aqui uma vez disse, cada vez que Chega a falar em imigração, é melhor perguntar aos militantes que Chega, expliquem lá o que é que andam os imigrantes todos a fazer. Andam a fazer PIB para nós todos. Andam a pagar a segurança social, andam a gerar impostos. Portanto, não é uma imigração
não é pela imigração que nós, vamos ver, não é por bloquearmos as fronteiras que nós resolvemos o problema dos portugueses. Mas então o PSD tem que responder a isso. A Iniciativa Liberal tem que responder a isso. O PS tem que responder a isso. Não vale a pena é fazerem a demonização do Chega. Porque a demonização do Chega é única e exclusivamente uma estratégia política partidária que não tem nada a ver com os interesses do país. Mas aí os militantes do PST podem dizer assim, mas Rui Rio foi muito ambíguo em relação ao Chega e António Costa acabou por ganhar as eleições com a maioria absoluta. Mas António Costa não ganha as eleições por causa da ambiguidade que julgou de Rui Rio. Não penso que foi por aí. António Costa ganha as eleições, se nós nos recordarmos as eleições, está a dizer as de 2015? Não, estou a dizer estas últimas. As últimas. As últimas ganha porque a esquerda não gostou do que quer... Fizeram o PCP e o Bloco de Esquerda. O Bloco e o Esquerda. Foi isso que fez o PS crescer. Agora, o eleitorado moderado que oscila entre o PS e o PSD, obviamente tem uma situação muito mais complexa para decidir. Porque não percebe, primeiro, o eleitorado moderado do PS não sabia que o PS ia fazer um acordo com o Bloco e com o PCP. Uhum. A pergunta vai ser exatamente igual para o PSD. O que é que os senhores querem fazer com os partidos mais radicais à direita? É melhor responder, porque se não o fizer, então vai-lhe acontecer a mesma. Há um momento em que é muito paradoxal por parte de André Ventura na entrevista, porque ele diz que quer ser governo, e quer ser governo do PSD, percebe isso, e tem que o dizer. O jornalista podia ter feito a pergunta, mas para fazer exatamente o que fez o Bloco e o PC, que é chegar ao momento e desfaz-se isto tudo. Pronto. E é nesta instabilidade que nós estamos metidos. E os permanentes ultimatos do Presidente da República ao PS, eu acho que, na minha opinião, vão gerar ainda mais esta animosidade e esta rivalidade quase de guerra civil, enfim, escondida, que se está a gerar na política portuguesa e que é fatal para o debate público, porque não permite que as pessoas discutam as coisas como elas são. Sim. Joaquim, dilema para o PSD. A gente reconhece à partida que se tivermos que fazer governo, fazemos com o Chega, ou mantém isto em banho-maria e vai para eventuais eleições, dizendo, depois das eleições, logo se vê o que vamos fazer? Sempre que o PSD se quis afirmar, mesmo quando era apenas PPD, afirmou-se por si e não por promessas de aliança. Se alguma promessa de aliança o PSD quis apresentar, era com o PS. Uhum. Até quis entrar na Internacional Socialista. E, portanto, isso não deu resultado, até porque o PS não aceitou fazer entendimento com o PSD. Mas é justamente porque não deu resultado que a seguir o PSD tem maiorias absolutas com Cavaco Silva. Bom, de onde é que veio esse sucesso eleitoral do PSD? De um ataque violento feito ao PS por iniciativa de um Presidente da República já em fim de mandato, com a formação do PRD, que incide, do ponto de vista eleitoral, incide diretamente no eleitorado do PS. E a seguir, o PSD forma um governo minoritário e, por iniciativa do PS, esse governo minoritário cai no Parlamento. Ao cair no Parlamento, põe-se o seguinte problema. Aceita o Presidente da República um outro governo com liderança do PS e aliado com o PCP no Parlamento. Foi a proposta de Vítor Constâncio, quando secretário-geral do PS, mas foi a proposta que Mário Soares não aceitou.
Agora repara como é curioso. Mário Soares não aceitou uma aliança do PS com partidos à esquerda para substituir o governo de Cavaco Silva minoritário. Mas é justamente essa aliança que o António Costa vai fazer renascer quando precisa de travar a vitória eleitoral do PSD no contexto das reformas da Troika. E, portanto, o curioso nisto é verificarmos como um partido como o PS, só porque muda de Mário Soares para António Costa, não aceita, numa determinada altura, e quando Mário Soares era presidente, não aceita uma proposta de aliança do PS com partidos à esquerda, e mais tarde é o PS com António Costa que vai promover uma aliança à esquerda para sustentar um governo minoritário do PS. Portanto, não estamos perante necessidades estratégicas. Estamos perante interesses que são lidos de maneira diferente conforme os dirigentes dos partidos são uns ou outros. Chegados a este ponto, voltemos à questão essencial dos programas estratégicos. Um primeiro-ministro tem de ter uma ideia para o país. Isto é, quando aceita candidatar-se à frente de um partido com o objetivo de vir a ser primeiro-ministro, é preciso que tenha uma ideia para onde quer conduzir esse partido e o país que há de dirigir. Ninguém tem dúvida que Mário Soares tinha uma ideia para o país. Agora eu pergunto, qual é a ideia do António Costa para o país? Não existe. Não, existe só uma, que é mão estendida para os fundos comunitários. Sim. Ora, para um partido que afirmou com gritaria de manifestações a necessidade de defender a soberania nacional, vir a ser resumido na sua imagem para o país a um partido que o que quer é receber fundos europeus e depois ainda por cima se verifica que nem sequer os sabe utilizar, então estamos perante uma fraude política. Os partidos dizem defender umas coisas, mas depois o que fazem não é defender isso, é outra coisa completamente diferente. Ora, não é fácil provar que o Partido Socialista soube, durante o tempo do secretário-geral José Sócrates, o que estava a acontecer nas finanças portuguesas. Não se pode provar que sabiam. Agora, pode-se provar uma outra coisa. Se não sabiam, é porque não têm competência para serem dirigentes políticos. Porque com o facto de terem acesso às informações oficiais, não podem nunca vir dizer que desconheciam. Uhum. Deixa-me só... Eu estava aí a dizer uma coisa e fez-me lembrar... Há um pecado, diria, um pecado capital do PS, de António Costa, e que o país todo, à esquerda e à direita, vai pagar. O pecado capital do António Costa é: a Troika quis destruir ou não as bases de poder que davam o protesto do PC e do Bloco. Quis, sim. Que era basicamente a libertação da economia do Estado
era a alteração da lei da greve e era a alteração das leis do trabalho. Quando António Costa recupera tudo isso, quis voltar a trazer para o centro da política a esquerda mais radical. E criando o quê? Criando o fantasma do Pedro Passos Coelho, que era o Pedro Passos Coelho que estava a destruir o país e que a austeridade ia acabar com o país. Então isso originou um problema adicional na política portuguesa, que é, ao ter feito isso, impede que a direita se renove e se reforme. E não é por acaso que o protesto à direita está a ser feito pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. Porque o PSD ficou sem margem de manobra. Porque não pode recuperar Pedro Passos Coelho, porque se recuperar Pedro Passos Coelho, levanta outra vez o fantasma desta esquerda toda, dominada pelo PC e pelo Bloco, e por isso é que nós estamos no impasse. Ou seja, o grande pecado capital de António Costa é destruir a moderação na sociedade portuguesa. Ao fazer isto, ele só faz, o PS só tem uma alternativa, que é radicalizar-se mais, que é, obviamente, o que aconteceu nos últimos tempos. O que é que não estava no programa? Eram os casos e casinhos, porque a arrogância do Primeiro-Ministro, há um mês e meio atrás, era do habituem-se. E nós vamos habituar ao quê? Vamos habituar Augusto Santos Silva a atacar permanentemente o Chega, vamos habituar... O Chega não foi mencionado desta vez na entrevista de António Costa, porque se dedicou a um tema que era aquele tema da justiça. O jornalista concentrou-se aí. Onde é que quer chegar, Joaquim? É cuidado, é porque a política que era feita nesses tempos era uma política que pensava Portugal estrategicamente. O PS de António Costa não pensa Portugal estrategicamente. Pensou recuperar o poder para reconstituir as suas próprias bases de fontes de poder, que era, obviamente, um partido de Estado. E por isso é que... E o grande problema da direita, na minha opinião, é que, em vez de fazer uma reflexão estratégica, quer fazer uma reflexão, diria, de conquista de poder para o momento, com aliança. E eu estou de acordo consigo. O PSD tem a oportunidade única, neste momento, de dizer ao que vai e depois logo veremos como é que o eleitorado reage a isso. Jorge, mas não achas que o PSD, como já perdeu umas últimas 3 ou 4 eleições, tem receio de dar esse passo? Porque acha que pode perder novamente? Mas, Camilo, mas a questão aqui é da sobrevivência política, porque o PSD, se não fizer, pode vir a assistir nas sondagens o que aconteceu na última. Uhum. Fica melhor que o PS, mas quem cresce mais é sempre a Iniciativa Liberal e o Chega. Porquê? Porque esses dois partidos, eu como diria, são a consciência crítica do PSD que saiu de lá de dentro e que no PS está adormecida. Porque nós estamos aqui a falar nisto tudo, mas há muita gente do PS que não está nada de acordo com isto, que o PS anda a fazer. Há de lá chegar quando o PS começar a perder. E só aí é que volta a aparecer a moderação. Quando os dois partidos disserem, não, mas o que é que a gente quer estrategicamente para o país? Porque no final do dia, vamos lá ver, temos ideias diferentes sobre como chegar lá. Mas no final do dia, eu julgo que os objetivos têm que ser os mesmos. Ora, os partidos focaram-se disso. E, portanto, eu julgo que há aqui uma análise mais profunda, que é porque é que a política está neste momento neste impasse. Ou seja, isto é um impasse em que há um... É que o mais estranho disto, Joaquim, é que nós temos uma maioria absoluta. A pergunta é, se você tem maioria absoluta, porquê é que não governa? Porquê é que não governa? Porquê é que as pessoas não estão mais satisfeitas com o seu governo? Porque, obviamente, está a governar para quê? Para as tais clientelas que o puseram lá. Sobretudo, está a governar para esconder as condições necessárias para a boa governação. Mas é só isso, Joaquim? Ou é só isso, ou é mesmo... António Costa não tem programa, não tem ambição, não tem... Se revelar o que é o programa necessário para a política portuguesa, cai na troika. Cai na troika, é isso. Porque toda a gente quer ignorar
que os tais técnicos da Troika não tinham nenhum outro objetivo para além de pôr o país a produzir rendimentos para pagar o que deve. Portanto, não tinha intenção de pôr o governo à direita ou à esquerda. Sim. Tinha a intenção de ter o conjunto de medidas que permita responder a essa necessidade, gerar rendimentos para pagar o que devem. Ora, quando a seguir este tema é partidarizado para justificar que um partido ganhe e outro partido perca, ficou definida a bipolarização em termos de os partidos que querem fazer aquilo que a Troika recomendava têm de perder as eleições porque são os que põem em causa a soberania e a democracia. Ora, a seguir, quando isto é imposto, este tipo de divisão, então todos os que vieram com propostas idênticas àquelas que a Troika apresentava vão ser considerados os traidores à soberania portuguesa. Esquecendo que a alternativa que apresentam não gera nem crescimento, nem novos rendimentos, mas o que ficou daquilo que a Troika propôs, apesar de tudo, permite reduzir a dívida, como se tem conseguido fazer, e permitiu ter algum crescimento, apesar de não ter havido políticas deliberadamente orientadas para o crescimento económico. Isto é, mesmo naquilo que o PS rejeitou porque era considerado da Troika, vieram a ter resultados positivos que a seguir apresentam como sendo das suas políticas. Não, são da inércia das políticas da Troika que ainda resistiram. Tiveram algum efeito. Às reversões. E isto é tão verdade, Camilo, isto é tão verdade que quando o Joaquim há pouco referia Mário Soares, que recusa a aliança do PS de circunstâncias com a esquerda, porque a leitura de Mário Soares, porque naquele momento Portugal discutia-se, os militares estavam nos quartéis e tinha que se afastar o Partido Comunista da área poder, porque estávamos cansados da ideia da democracia, do centralismo democrático do PC. E Mário Soares disse, não, o que a gente precisa é de ir para a Europa. E para a Europa era Cavaco Silva que se comprometia a fazer isso. E que foi o que veio a acontecer. Ora, a partir do momento em que o PS recusa a Troika, o PS de António Costa, não era a verdade de António José Seguro, porque António José Seguro é derrubado porque ele quis se aproximar daquilo que estava a acontecer, de alguma forma. E da ideia de Cavaco Silva. E da ideia de Cavaco Silva. É derrubado à conta disso. O PS volta atrás e agora criou um problema. Ou seja, o único problema é, para sobreviver no poder, tem que estar agarrado ao Chega. Tem que agarrar a dizer que o Chega é extrema-direita, que é xenófobo. E as pessoas, à medida que o André Ventura vai falando nas televisões, vão observando que, afinal, ele está a discutir um conjunto de políticas que umas vezes até são os problemas mais reais do que provavelmente imaginaríamos, outras vezes é o radicalismo do protesto, mas as pessoas começam a perceber, espera, mas afinal isto cá não é assim tão radical como estão a querer dizer, porque o PS está a esconder esta realidade, que é a realidade que não a quis aceitar a mudança da sociedade. Mas, por exemplo, tu tens neste momento o Governo a praticar uma das imposições da Troika, que é privatizações, nomeadamente o que está a acontecer com a TAP. O Governo reverteu... O António Costa não está a querer fazer o Troika. Não tem dinheiro... Não, mas é o que eu estou a dizer. Repara, o que está a acontecer agora é a mesma situação que aconteceu com a Troika. O país não pode ficar a gerir uma TAP. E, portanto, o Primeiro-Ministro reverteu-a, provavelmente para salvar uma série de credores, agora vai vendê-la. Ora, porquê é que o PSD e a direita não atiram isto à cara de António Costa? Que o senhor, neste momento, está a fazer aquilo que a Troika obrigou a fazer, que é vender empresas.
Porque o PSD, Camilo, é o que nós temos estado aqui a discutir, porque a narrativa que em Portugal se criou sobre a Troika é uma narrativa que interessa ao PS. E essa narrativa, neste momento... Mas é o que o PS está a fazer com a história da TAP. Não, mas cuidado, mas é uma narrativa em que o partido que desafia o PS não pode vir dizer que é Troika. Porquê? Porque o eleitorado rejeitou isso. Não, o eleitorado até nem rejeitou. O problema foi que houve um governo que foi feito nas costas dos portugueses, à esquerda, e foi o PS de António Costa que agravou mais isso. Se nós nos lembrarmos, António Costa é eleito com a ideia da reversão. É que a gente tem que lembrar a palavra usada. Foi a reversão. Ora, esta reversão não é uma reversão, é um retrocesso. E por isso é que, um think tank que falámos aqui há tempos, António Costa é uma espécie de... Não chega a ser a síntese, porque nós tivemos, como dizia, a hipótese, a tese e a síntese. O PS poderia ser uma síntese do que se passou com a Troika, com o Pedro Passos Coelho. E dizia, bom, ok, afinal isto é mesmo assim, agora vamos fazer. Não quis fazer, quis voltar atrás. E por isso é que meteu-nos nesta embrulhada. E, obviamente, o PSD está apanhado por isso, porque o PSD tem dificuldade. Porque nós temos que lembrar qual é o problema do PSD. O PSD era um partido que, eu diria, que era uma amálgama de pessoas, do ponto de vista de ideologias. Tínhamos os sociais-democratas, os liberais, tínhamos até conservadores, havia tudo no PSD. Essa gente sai do PSD zangada com o PSD, vão para a Iniciativa Liberal, vão para o Chega, uns vão também para o próprio PS, e disputa-se dentro do PSD a herança de Pedro Passos Coelho. Portanto, o PSD, obviamente, está num processo de reconstrução. E, portanto, tem imensa dificuldade em criar um programa, porque não percebe qual é o programa que os portugueses vão sufragar. Mas, por isso, é preciso ter coragem política. Esse aqui é o grande problema. É preciso ter coragem política para perder eleições. Porque só se ganha, às vezes, com coragem. Sim. Joaquim, o PSD já perdeu uma série delas, né? Desde legislativas até europeias e mesmo autárquicas. O que é que o PSD precisa de fazer neste momento, então, para dar a volta? Não, Camilo, o PSD perdeu várias eleições por razões diferentes umas das outras. Isto é, o PSD começou por ser um partido que articulava uma vontade de modernização e desenvolvimento com a necessidade de reconverter os quadros técnicos que serviram o salazarismo. E isso tinha partes positivas nas políticas sociais, muito mais ativas e muito mais operacionais do que as políticas sociais do Partido Socialista, mas, simultaneamente, precisava de ter uma afirmação doutrinal do ponto de vista político que lhes permitisse contrariar as propostas do PC e as propostas do PS. Quem conseguiu fazer isso inicialmente foi o Sá Carneiro e a seguir é Cavaco Silva quem consegue pegar neste agregado de interesses e conduzi-lo até às maiorias absolutas. E, portanto, dir-se-ia, então, porque é que a seguir perdeu isso? E perdeu isso justamente porque, com a maioria absoluta, apareceram as redes de interesses não controladas pela própria direção política do partido. E, de facto, é o poder de Cavaco Silva que leva à degradação do PSD como partido político. Como a própria atitude de António Costa neste momento vai levar à desagregação do PS. E se não corrigir os comportamentos, é isso mesmo que lhe vai acontecer.
porque o Jorge às vezes fala de política de casos e casinhas. Eu falo de casos, casinhos e casotas. Eu falo em casões, mas está. É quando chegam às casotas que as coisas se estragam. E no caso do Partido Socialista, já várias vezes se estragaram. Não foi só com o José Sócrates. Antes já tinha havido... Joaquim, já agora, na entrevista, António Costa voltou a passar a mensagem, numa farpa a Marcelo Rebelo de Sousa, que ele vai ficar até 2026. Isto é a sério? Ou seja, ele mudou de opinião? Não é uma questão de mudar de opinião. É quem está acossado a curto prazo projeta uma imagem de poder a longo prazo. E, portanto, isto agora pode estar complicado, mas... Fuga para a frente. Eu fico até 26. Bom, isso é diferente de ter uma ideia para Portugal. Uhum. Porque se ele dissesse, eu fico até 26 porque é preciso fazer A, B e C, é completamente diferente do que a afirmação voluntarista, eu fico até 26. Em contrapartida, o problema do Presidente é outro. O problema do Presidente é que não chega a 26. E, portanto, o Presidente já não tem tempo. Porque já não pode ter terceiro mandato. Joaquim, mas o Presidente, se quisesse fazer alguma coisa, tinha feito já. Não era preciso esperar por agora. Não, atenção. Para quem fez a previsão do que está a acontecer, de facto, para evitar que isto acontecesse, já devia ter atuado. Pois. Bom, mas o Presidente pode sempre dizer, eu até atuei e até veio uma maioria absoluta do Partido Socialista. Portanto, tudo aquilo que se critica ao Partido Socialista não foi reconhecido pelo eleitorado. Então aí é que tem que entrar uma outra coisa, que é, mas então quem é que esclarece o eleitorado? São os partidos na sua competição. E o que é que aconteceu ao Partido Social Democrata? O Partido Social Democrata perdeu o seu sentido originário como partido político que se diferenciava da direita e da esquerda. É um partido político do centro. E, enquanto o CDS se afirmava como partido da direita, não conseguiu nada. Mas quando se afirmou em 76 como o partido da alternativa de 76, subiu de votação e tornou-se um aliado necessário para o PSD. É aí que aparece a Aliança Democrática. Jorge, há assim uma outra dimensão que nós também, numa lógica de longo prazo, temos que pôr também em cima da mesa. Quando nós observamos o governo de António Costa e as figuras gradas de António Costa, são todas figuras ligadas, de alguma forma, ao período de José Sócrates. Sim. Portanto, Augusto Santos Silva, Vieira da Silva, pronto, Fernando Medina, e, portanto, Pedro Marques. O que levou uma impossibilidade do PS, dele próprio, se reformar sobre essa matéria. O PS não teve a oportunidade de digerir os erros da governação de José Sócrates. E foi recuperar um conjunto de ministros e de pessoas que, até por uma questão pessoal, diria quase por gratidão ou por não serem ingratos, não são capazes de fazerem aquilo que o Partido Comunista, na altura, quando era a altura revolucionária, que era a autocrítica. Quem se lembra? Qualquer coisa que era autocrítica. É. Não são capazes de fazer autocrítica. E não há dissidências. No tempo mais Soares houve dissidências. A política era muito mais romântica, mais agressiva. Agora é muito mais interesseira.
E, portanto, sendo mais interesseiro, as pessoas estão à procura do poder e daquilo que o poder lhes traz. Na altura era um bocadinho diferente, estava-se na formação do regime. Portanto, o PS nesta matéria não vai escapar. E o Joaquim estava a falar sobre a eleição com Marcelo Rebelo de Sousa, e passará alguma vez para a cabeça dos portugueses voltar a ter António Costa e eventualmente Augusto Santos Silva como Presidente da República? Nunca o país fez o país fez sempre a separação entre o Presidente da República e o potencial Primeiro-Ministro, porque isso então era a maioria absolutíssima. Sim. E, portanto, a direita vai chegar ao poder, não tenhamos dúvidas. O problema vai chegar ao poder com um programa que tem que chegar ao poder com um programa que seja claro para reformar e resolver os problemas do país. Não pode ser um programa a fingir, porque se fizer o programa a fingir, voltamos aos tempos outra vez da Troika, que não vale a pena porque as pessoas vão rejeitar, as pessoas têm que sufragar. Vamos ver, nós temos que nos lembrar que a chegada de Pedro Passos Coelho é resultante da queda de José Sócrates por ter pedido uma assistência externa. E, portanto, quando o programa é negociado, é apresentado, ele vai ter que o executar, mas podia-se na altura dizer, bom, mas agora vamos executar este programa, mas vamos referendá-lo. Podíamos ter referendado o programa da Troika, dizer, não, vamos referendar se é exatamente que os senhores querem isto. Os portugueses podiam ter rejeitado na altura, dizer, nada disto que a gente quer. E, portanto, na política, neste momento, estamos e por isso é que eu digo que estamos num impasse, porque o PS, com esta atitude de criar uma espécie de uma divisão na política à direita, vai impedir o país de evoluir. E, portanto, vai impedir o país de evoluir, e é isso que nós estamos a sofrer. E, portanto, os partidos mais de protesto, com mais revolta, se quisermos, interior, vão, obviamente, a subir. A pergunta é, como é que os moderados podem criar uma alternativa reformista, quando nós sabemos que o mais importante para um radical é radicalizar o moderado? Quer dizer, o mais importante para o debate radical, aliás, por isso é que, quando me perguntam sobre o Chega, eu digo alguma coisa que o Chega, ou o Partido Comunista, sim, nós temos que os tratar dentro do âmbito da Constituição como partidos como outros quaisquer, porque se eu começar a dizer que cancelo os partidos, então eu, na prática, o que estou a fazer é estou-me a radicalizar exatamente como... E a excluir uma parte da sociedade. Claro, estou a excluir que se revê neles. Não é só a exclusão da... Vamos ver, as pessoas podem tomar, quer dizer, à chegada de ditadores ao poder, se quisermos, através da democracia. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a incapacidade para se dialogar, para resolver problemas que são mesmo estratégicos para o país. Não é uma questão de eu ter interesse. Ou seja, quando Mário Soares fez aquela leitura da situação e afastou a possibilidade do Partido Comunista, não foi porque ele não era democrata. Não era que ele não aceitasse que o Partido Comunista estivesse no Parlamento. Ele não aceitou que o Partido Comunista estivesse na esfera de influência do governo, porque sabia que isso iria prejudicar estrategicamente o país. Não estamos a falar nessa... Mas o que nós estamos hoje a falar sobre o Chega já não é isso. Sim. E o que estamos a falar é sobre uma espécie de um acantonamento de um partido, como podem querer fazer sobre a iniciativa liberal, sobre outras matérias. Tudo isso é que eu acho que está a ser... Temos um minuto e eu gostava de ouvir uma resposta a esta questão, que é, tu achas que o PSD finalmente já percebeu que vai ter que assumir o que é que vai fazer daqui para a frente? Porque o PSD parece esperar que o Chega, se o PSD chegar ao poder, o Chega viabilize o governo do PSD, que é para não viabilizar um governo de esquerda. Achas que o PSD já deu este salto? Eu não sei se o PSD deu esse salto. Há uma coisa que parece evidente. Para o PSD ser uma alternativa de governo, que as pessoas confiem como um modelo de estabilidade reformista, que quer tornar o país competitivo, quer voltar a fazer a economia crescer, quer afastar o Estado de uma data de atividades que nós já percebemos que não resultam,
e dar uma espécie de ordem à sociedade, que é no fundo o que está a aparecer do lado do Chega. Do lado do Chega aparece uma ideia que é: o país precisa de alguma ordem e de alguma ética e moral no meio disto tudo. Do lado da Iniciativa Liberal percebe-se claramente que a ideia é liberalizar a economia. O PSD, como partido com vocação de governo, tem que dizer aos portugueses que consegue ser um partido que vai fazer a transformação de forma moderada e de forma, se quisermos, consequente. Se não o fizer, com todo o respeito, estou a ver a Iniciativa Liberal chega a subir de votação, mas não sei. Chegamos ao final do programa de hoje. Foi mais um Think Tank. Nós voltamos na próxima terça-feira. Mas antes de fechar o programa, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Para o final, fica aquele pedido de sempre. Colocar aqui um gosto, subscrever o canal no YouTube e fazer partilha nas redes sociais. Também não é preciso dizer porquê. Aquilo que você ouve aqui não vem mais lado nenhum. Quanto a nós, na próxima terça-feira, 17h30, eu e você, amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado.